Boa tarde, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um painel da FebraBanTech 2025. O nosso tema, então, vai ser a taxonomia sustentável brasileira. Pode ser chamada também de TSB, para simplificar um pouquinho. A gente de sustentabilidade adora uma sigla, então a gente traz mais uma até para tentar simplificar esse nome um pouco complexo. Só para trazer um pouquinho de contexto, antes de chamar os nossos convidados, a taxonomia sustentável brasileira faz parte do Plano de Transformação Ecológica do Governo Federal, no âmbito do Ministério da Fazenda, e é um dos principais eixos dentro desse plano. Então, a taxonomia, ou a TSB, sendo um dos principais eixos, acaba sendo do Ministério da Fazenda, acaba sendo muito relevante para o setor financeiro como um todo também. Por quê? Ela vai ajudar na classificação das atividades econômicas alinhadas a objetivos ambientais, sociais, de sustentabilidade de um modo geral, para que recursos financeiros possam ser direcionados para essas atividades de modo a auxiliar na transição para uma economia de baixo carbono. Ela é importante também para o país como um todo, porque ela vai ajudar na visualização dessas atividades a atrair recursos financeiros para o nosso país. Então, fechando um pouquinho desse contexto, né, para quem não acompanhou tanto a discussão sobre a taxonomia, ela está sendo construída neste momento, passou por um período de consulta pública que iniciou em dezembro, foi até março. A Febraban, juntamente com as instituições financeiras, participaram ativamente dessa construção e ela tem uma previsão de divulgação em meados de agosto. Então, só para trazer um pouquinho desse contexto, é uma discussão nova no setor, e aí a gente vai tentar discutir um pouquinho aqui nesse painel como que a taxonomia vai influenciar a estratégia das instituições financeiras na criação de novos produtos, na criação de novas linhas de investimento. Também qual é a perspectiva do agronegócio com relação à taxonomia, como que isso pode impactar nas linhas de crédito, e também como a competitividade do Brasil pode ser influenciada a partir dessa questão global das finanças sustentáveis relacionada à taxonomia. Para me ajudar a responder um pouquinho dessas perguntas, eu vou chamar aqui ao palco o Wendel Macedo, que é gerente executivo da Caixa. Por favor, Wendel. Tereza Vendramini, pecuarista e conselheira do agronegócio brasileiro. Fabiana Costa, superintendente de sustentabilidade do Bradesco. Nathalie Vidual, superintendente de orientação aos investidores e finanças sustentáveis da CVM. E Vitor Santos, diretor do BTG Pactual. Muito obrigada, pessoal, pela disponibilidade de vocês para nosso painel aqui. Então, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta mais geral, para que todos possam responder em uns 3, 4 minutinhos, para a gente conseguir caber aqui dentro do tempo. Gostaria de começar perguntando de que forma as instituições financeiras devem se preparar para integrar os critérios da TSB nas estratégias de investimento e de financiamento, e como a interoperabilidade da TSB com outras taxonomias internacionais pode impactar o fluxo de investimento externo para o Brasil. Wendel, você gostaria de começar, por favor? Sim, vamos lá. Pegando um pouco até do contexto que você trouxe sobre a taxonomia sustentável brasileira e um pouco do histórico, né? Assim, a gente quem está aqui já tem pelo menos 1 ano e meio, quase perto de 2 anos, que já vem estudando e falando um pouco sobre o assunto. Na Caixa, especificamente, durante esse período, essas discussões que a gente fez, até por intermédio da própria Febraban, ela tem feito um pequeno movimento ainda de avanços que podem estar a surgir, né? Então, pequenas discussões que a gente faz ali Desculpa, pessoal, porque está falhando o microfone aqui. Essas pequenas discussões que a gente fez ao longo desse período, internamente, a gente está tentando assimilar já na alteração de alguns processos. Então, pequenos ajustes em produtos já vão acontecendo à medida que as discussões avançam. E um ponto importante, quando fala também da taxonomia, a gente estava discutindo ali internamente agora sim, é um pouco de questão de letramento, né? A gente está falando um pouquinho ali que é um desafio para a Caixa, para os bancos e para o mercado como um todo, é trazer
a definição de um modo mais prático para todos os envolvidos no assunto. E falando de interoperabilidade, de novo, a gente travou de novo. Interoperabilidade. Ela vai ser essencial exatamente por permitir comparação, né, entre as diversas nomenclaturas que os bancos dão para aquilo que é sustentável e até pela construção também envolver um pouco de alguns frameworks internacionais, também vai permitir que investidores internacionais também apontem recursos para serem alocados aqui. Então, inicialmente, da minha parte, é isso. Obrigada, Wendel. Até para a gente escutar um pouquinho, a gente ouviu um pouquinho a Caixa, que é um banco público, e ouviu um pouquinho, primeiro do Bradesco, que por ser do setor privado, até para a gente fazer essa conexão. Perfeito. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui no evento de tecnologia e inovação, falando de sustentabilidade. Parabéns à Febraban por trazer o tema. Hoje não dá para falar de sustentabilidade sem conectar isso com tecnologia e inovação. Vai ser essencial para que a gente alavanque aqui essa agenda. Acho que trazendo um pouco do que a Cíntia trouxe aqui de taxonomia, eu acho que o principal é começar do começo, né? Eu acho que como instituição financeira, nós estamos há bastante tempo discutindo padrões de taxonomia para classificação dos nossos negócios. Eu tenho bastante orgulho, vejo aqui na plateia colegas, né, de uma jornada de sustentabilidade, onde desde 2014 a gente já discutia o que seria uma taxonomia sustentável para o setor financeiro. Então, eu fico muito feliz de ver essa discussão no âmbito do Brasil, no altíssimo nível, dentro de um contexto regulatório. Mas eu acho que o primeiro passo aqui é a gente trabalhar no letramento e na desmistificação do que nós estamos falando. Porque, afinal de contas, nós atuamos na economia real. Eu acho que o nosso grande desafio é conectar o que é taxonomia com o dia a dia das agendas de negócios. Então, acho que a taxonomia ela vai ser muito importante, não só para apoiar o setor financeiro a impulsionar o financiamento de fato para setores ativos que gerem impacto positivo e contribuir de forma padronizada com o desenvolvimento sustentável, mas também para desenvolver e apoiar os setores que precisam também se enquadrar dentro dessa taxonomia. A gente discutiu muito aqui entre os painelistas, né, o quanto que falar de taxonomia para um grupo de sustentabilidade é muito fácil, mas falar de taxonomia, setores da economia real, é muito desafiador. Então, eu vejo alguns passos que são muito importantes. O letramento, a conexão com a economia real, a gente precisa entender que nós estamos atuando, né, no contexto real aqui, no que é de fato factível. Trabalhar toda uma parte de governança. Então, como instituição financeira, como empresas, a gente tem uma governança robusta e transparente daquilo que nós estamos considerando uma taxonomia, uma operação com impacto positivo, reportar isso ao mercado, porque só assim a gente vai conseguir, né, de fato, movimentar o mercado. Toda uma parte de inovação, a gente vai precisar de muita inovação e tecnologia para desenvolver os setores e também para classificar, monitorar, acompanhar tudo isso. E uma parte que eu vejo aqui, eles estão falando de interoperabilidade, mas eu gosto da palavra conexão. Eu acho que a gente cria aqui uma grande conexão intersetorial, onde nós estamos trabalhando, né, toda a parte do setor financeiro, o setor público, o setor industrial, para que atuem junto para uma taxonomia que ela está olhando o Brasil. E para que isso a gente consiga levar para o resto do mundo o potencial do nosso país e como a gente consegue atrair investimentos e ativos para que a gente desenvolva cada vez mais. Então, acho que de forma muito prática, a gente está falando de governança, transparência e reporte, conexão e um alinhamento que tem um foco comum em prol do desenvolvimento sustentável. Perfeito, Fabi, obrigada. E para manter aqui no nosso trio instituição financeira, eu vou pedir para o Vitor comentar também um pouquinho, por favor, Vitor. Bom, Cíntia, boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui. Tá? Vou tentar agregar algo ao que os colegas já falaram, missão quase impossível aqui. A primeira parte da sua pergunta falava sobre como uma instituição pode se preparar para isso, né? Eu venho do BTG Pactual, que é um banco de investimentos, é um banco que tem uma área de crédito também, diversas outras linhas de negócio, em que nós, de fato, olhamos para a sustentabilidade com viés oportunístico, né? Nós temos, por exemplo, e aqui já entra num exemplo de como a instituição financeira pode se preparar, tendo já internamente algum tipo de classificação
né, para poder identificar essas oportunidades e também, lógico, realizar emissões e tal. Nós temos um framework sustentável, por exemplo, esse ano integramos o framework sustentável do BTG e do Banco Pan em um só, com um novo SPO, então nos permite atualizar o que o banco enxerga como uma operação sustentável, e aqui a gente vai desde PMEs lideradas por mulheres, até mesmo transporte, eletrificação do transporte para energia renovável, claro, né? E além disso, acho que o reporte é muito importante. Então, quando o banco estrutura uma forma de reportar as informações, por exemplo, nós aqui temos um relatório anual, temos políticas públicas setoriais, tá? Estão todas disponíveis também, e reportes bem estruturados, seguindo o IFRS, S1 e S2. Desculpa se essa linguagem é meio estranha para quem não é da área, mas é só dizendo que é tudo muito normatizado e comparável, tá? Tem indicadores comparáveis com outras áreas. Isso nos permite, Cíntia, olhar para dentro da instituição de forma crítica e pensar como é que a gente cria uma estrutura ou amplia uma estrutura capaz de alavancar agora essa nova taxonomia para a produção de mais oportunidades, né? E lógico, identificação de riscos, né? Todas elas estão aí, carteira de clientes está aí, muitas vezes cabe, como já foi falado aqui, a responsabilidade da instituição de ajudar os clientes a se enquadrar adequadamente, né, nessas taxonomias. E a outra parte sobre a conexão com as taxonomias estrangeiras, o investidor estrangeiro, na nossa experiência, é muito exigente, tá? Então, esse histórico que nós temos sobre a classificação e também histórico de parcerias com outras instituições de fomento que têm demandas muito específicas para suas próprias classificações ajuda muito, tá? Eu diria que um banco que já tem algum tipo de experiência nisso sai na frente. Tá? Mas a própria existência de uma taxonomia, só para dar aqui um número, né? A gente tem dezenas, tá, de taxonomias ao redor do mundo, então nenhuma é exatamente igual à outra, tá? Então, essa necessidade de comparação constante, esse hábito de ir atrás das linhas de fomento e de realizar as comparações e de perguntar para os clientes ou perguntar internamente como é que a gente produz o KPI necessário ou investiga se de fato com aquela lente europeia ou asiática tal operação, tal cliente é sustentável, isso já ajuda muito e eu acho que isso vai ficar mais comum daqui para frente. Então, o primeiro passo é a criação de uma estrutura de reporte interna, de identificação interna e, posteriormente, uma interação muito mais comum com as instituições estrangeiras para poder realizar essa classificação com frequência. Perfeito, Vitor. E esse ponto que você trouxe, muito importante para a gente ressaltar, essa importância da interoperabilidade para poder atrair capital estrangeiro também. Então, se a nossa taxonomia não conversar com as demais, a gente vai ter dificuldade de fazer todo esse alinhamento. Então, a gente ouviu aqui 3 instituições, cada uma com a sua particularidade, mas com desafios muito parecidos, né, que a gente escuta e conversa todos os dias. Agora, um setor que tem desafios completamente diferentes, mas tão importante quanto, é o agro. Então, Tereza, queria ouvir você também. Obrigada, Cíntia. Olha, primeiro, obrigado, Febraban, pelo convite de trazer uma pecuarista. Estou aqui hoje como pecuarista que eu sou, e de verdade, amanhã estou indo para a roça, então é um prazer muito grande estar sentada aqui hoje na Febraban, falando do meu setor. E, gente, isso aqui é uma coisa, né? Eu gostei muito do Vitor, que ele falou assim, né? A primeira parte da pergunta é como que os bancos devem se preparar. Já se prepararam, né? Como produtora rural, eu tenho certeza disso. A gente já só escuta falar, né? Plano Safra agora desse ano, até trouxe do ano passado, que produtor, gente, sabe de Plano Safra, sabe, traz tudo aqui bonitinho. O ano passado já, nesse governo, que a gente está começando a falar um pouco mais de finanças verdes, está aqui, ó, bonitinho. Quem conseguir de nós, produtores, se adequar a uma agropecuária responsável, que é taxas de juros reduzidas, que é isso que a gente quer, para os produtores que adotam boas práticas. Isso daqui já está na nossa vida já faz tempo. Eu achei isso aqui hoje na minha pasta, que eu vou amanhã viajar para a roça, e falei, eu tenho que levar isso daqui para lá.
Então, isso daqui nós já estamos sabendo, a gente só fala disso daí. Agora, como é que eu vejo essa taxonomia, né, que eu vejo, essa parte de comparação que vocês estão falando dos outros países para cá, eu vejo como uma oportunidade para a gente. E tem um case que eu adoro contar, que aconteceu conosco, né, produtores rurais, que foi o boi China. Gente, há uns anos atrás, nós começamos a vender boi para a China. Aquilo ali só vendia boi para a China quem estava organizado, quem estava preparado. E o que é estar organizado para fazer um boi Angus ou etc? Você tem que estar com pasto adequado, você tem que estar com várias coisas, com todo o teu time adequado, etc. e tal. E aquilo era muito bom, aquilo dava dinheiro. Eu estou falando aqui de dinheiro, estou falando de uma oportunidade do produtor dele ter um rendimento maior. O que aconteceu? Aquilo puxou que todo mundo queria fazer esse boi China também. Eu vejo gente do meu lado da minha fazenda que falava, não, eu quero fazer esse negócio também. Eu vejo aqui hoje, Cíntia, uma oportunidade para a gente. É fácil? Não, não é. Lógico que não é. A gente falando de Brasil, a gente estava falando aqui antes de entrar aqui hoje no palco, esse Brasil, que a gente vê os números do agro, é 20%. Tá, que exporta 170 milhões, né, de dólares, etc. Está fazendo 300 milhões de toneladas esse ano, 330, se eu não estou enganada. Agora, 80% do agronegócio brasileiro são de propriedades abaixo de 500 hectares. Então, esse povo que vai ter que entrar nesse jogo. É isso que eu gosto de falar. Eu acho que é essa adequação. E o que está trazendo essa taxonomia? Cada vez mais a gente vai se organizar o quê? Com responsabilidade social. A gente já sabe disso. É disso que essa taxonomia fala. Eu estou aprendendo junto com vocês a parte ambiental também. Então, eu acho que não vai ser fácil, como eu já falei, mas eu acho que é um jogo que vai ser positivo para o produtor. Obrigado, querido. Perfeita, Tereza, muito bom. Esses pontos da oportunidade e o exemplo do boi China para desenhar bem, né, o que é esse processo na vida real mesmo, sair um pouco da teoria e mostrar na prática o que já tem sido desenvolvido desde lá de trás. E aí, Nathalie, um pouquinho da visão do regulador nesse contexto. Como que a CVM está olhando toda essa preparação, essa conexão com o mercado global? Boa tarde, pessoal. Um prazer enorme para participar aqui do FebrabanTech também. E eu vou trazer um pouquinho da discussão para contexto de mercado de capitais. Né? A taxonomia ela é uma ferramenta essencial, porque ela vai trazer critérios técnicos para a classificação das atividades, para a classificação dos projetos. Hoje a gente vive uma falta de padronização que gera uma baixa comparabilidade entre produtos e instrumentos financeiros rotulados como sustentáveis. E essa baixa comparabilidade acaba gerando distorções de mercado. Né? Então, por exemplo, como é que eu comparo uma debenture verde A com uma debenture verde B se cada emissor aplica uma metodologia, aplica um método diferente? Isso gera distorções competitivas e também assimetria informacional, o que não é bom para a gente desenvolver essa agenda. E por reconhecer isso, que a CVM, ao editar a sua política de finanças sustentáveis, estabeleceu objetivamente que uma das nossas estratégias, das nossas diretrizes estratégicas, é apoiar o governo no desenvolvimento de uma taxonomia sustentável oficial. Né, porque a gente compreende que essa taxonomia ela vai trazer, né, padrões, critérios técnicos, métodos que vão ser aplicados, né, de forma mais uniforme, né, pelos emissores, e a gente vai conseguir, então, fomentar transparência, comparabilidade e a confiança por parte dos emissores, que é essencial para a gente avançar nessa agenda. Então, quando a gente olha para mercado de capitais, né, sobre a ótica do tomador de recursos, eu acho que esse processo de adaptação dos emissores aos critérios da taxonomia, ele vai ser bastante similar ao que acontece hoje para a implementação dos padrões ISSB, que são as regras de reporte de sustentabilidade. Então, a gente vai precisar, primeiro, de um alto engajamento e comprometimento da alta administração, né, por exemplo, das companhias abertas que serão
fazem parte dos setores elegíveis à taxonomia, né? Para isso, eles vão precisar de um aprimoramento das suas políticas de governança, dos controles internos, de procedimentos, contratar equipe especializada. Não é um movimento trivial que acontece do dia para a noite, a gente entende as complexidades, mas é um movimento que precisa acontecer, né? E o regulador vai estar, por certo, apoiando essa jornada, porque a gente entende que é uma ferramenta essencial, né? A taxonomia precisa ser aplicada. E outra coisa que eu preciso destacar é que a gente vê um grande espaço, né, de financiamento, de se buscar financiamento para projetos de impacto socioambiental através do mercado de capitais. Então, é importante que a gente tenha uma taxonomia que seja de fácil aplicação, e de fácil compreensão, aquilo que a gente chama de usabilidade. Então, uma coisa que a gente está trabalhando junto no Ministério da Fazenda e no Comitê Interinstitucional da Taxonomia é justamente isso. A nossa taxonomia precisa olhar para essas duas coisas, ser de fácil compreensão e ser de fácil aplicabilidade. Porque se isso acontecer, a gente consegue mobilizar o capital, né, privado do mercado nacional em direção a projetos de impacto social, e também tomando cuidado de que a nossa taxonomia ela consiga conversar com outras taxonomias do mundo. Então, a nossa taxonomia está bebendo muito na fonte da taxonomia europeia, da taxonomia colombiana, da taxonomia mexicana, para que a gente tenha um mínimo de bases comuns com essa taxonomia e atraia capital estrangeiro, aquela linha que você estava falando, né? Porque na hora que ele for comprar um produto brasileiro rotulado, sustentável, ele precisa entender o que ele está comprando. Então, por isso é tão importante a gente garantir essa interoperabilidade. E a gente está tomando bastante cuidado para que isso aconteça. Obrigada, Nathalie. E muito bom fechar esse primeiro bloco com a visão do regulador, porque a gente fala muito dessa conexão com as taxonomias internacionais, mas a conexão entre nós também, CVM, Banco Central, instituições financeiras, os setores da economia real. Se a gente não se entender aqui, não adianta nada a nossa taxonomia conversar com as internacionais, se entre nós aqui a gente não se entender nas nossas plataformas, fluxo de informação, não só do recurso, mas a informação vai ser muito importante nesse quesito. Então, acho que a gente fecha esse primeiro bloco, mas eu queria voltar um pouquinho para a Tereza também, porque você trouxe a visão da oportunidade, trouxe o exemplo ali do boi da China, o boi China, na verdade, né? E aí, eu queria entender um pouquinho como que vocês estão se preparando para esses critérios. Tem uma discussão já no setor? Vocês têm comitês, grupos de trabalho com esse foco em taxonomia? Como que você vê essa discussão específica no setor e com a visão de oportunidades, principalmente? Obrigado, Cíntia. A gente falou antes ali, né? O produtor rural, provavelmente, ele não sabe nem o que é taxonomia, né? Isso é real. Eu aprendi há pouco tempo, né? E não tenho problema nenhum de falar isso. Então, como é que o produtor está eu vou falar dessa taxonomia, está se preparando para esse futuro? O futuro é hoje, né? Fazendo muita tecnologia, mas vamos falar disso. Mas olha, eu fiz a lição de casa e dentro das definições de taxonomia, eu vi 4 pontos que nós já estamos fazendo. Se a gente não está fazendo, a gente está querendo fazer. Está ali, ó, no nosso quintal. Um deles é incentivar a transição da economia verde, com certeza. O outro, promover a redução de emissão. Pensa num povo que é cobrado a gente para fazer isso aqui. Está caindo aqui. Isso aqui é uma coisa que é muito cobrada da gente. Outra coisa, fortalecer a agenda climática, outra cobrança que o produtor tem diariamente. E a última, que eu acho que é muito pertinente para o meu setor, fortalecer o desenvolvimento sustentável. No final, essas 4 acabam sendo uma coisa só, que é essa cobrança para a gente caminhar dentro de uma coisa muito sustentável. E aí, Cíntia, o que nós já estamos fazendo? E não é de agora, já faz muito tempo. Só andar um pouco pelo Brasil, mas não é aqui no estado de São Paulo, não, é o Brasilzão todo. Transição para essa agricultura verde, essa agricultura regenerativa. Outra coisa que o Brasil já faz em pequena escala em termos de Brasil, ILP, eu faço só ILP, eu não dou conta de fazer ILPF, mas é isso que tem. Outra coisa, SAF, quem já foi em Tomé-Açu aqui, lá no Parazão, para ver a coisa mais linda, isso aí é Brasil, isso aqui é real que está acontecendo. Outra coisa que eu falo,
Isso aqui que está acontecendo aqui na Febraban, tecnologia é agronegócio brasileiro. E não é só essa tecnologia que precisa de grandes máquinas e etc, etc. Se eu rotacionar o meu gado com eficiência nos meus pastos, é uma tecnologia, eu consigo aumentar a lotação. Isso daqui tem que falar, quando a gente fala de 20% a 80% é pequeno produtor, é falar de educação no Brasil para essas pessoas entrarem nisso daqui. Outra coisa que a gente já está caminhando, já quem tem possibilidade, quem tem entendimento, quem tem essa educação, uso de biológicos, uso de bioinsumo. Hoje a gente entra nas fazendas, eu me surpreendo, Mato Grosso do Sul, eu tive há pouco tempo, um produtor falou assim, vem ver minha fábrica de bioinsumo, ele já tem lá dentro, ele já está fazendo isso daqui. Isso já é, o que nós estamos querendo? Acabar com o solo e com a água? Pelo amor de Deus. É a coisa que eu mais cuido hoje em dia. Eu cerco meus boi para não pisar nas minhas nascentes, etc. E me arrependo de não ter cercado antes. Isso daqui é um processo que a gente já está vivendo. Outra coisa que está em discussão, né, muito nesse governo e estava nos outros, e agora acho que a coisa está aí. Recuperação de área degradada. Todo mundo sabe disso. Eu mesmo, pessoalmente, fiz 3 pequenos passos ano passado. O que é isso? Dinheiro. Né? Vamos falar de plano safra, vamos falar de alguma coisa, como é que vai vir os juros esse ano para a gente continuar fazendo essa recuperação, continuar andando? E eu acho que o último ponto, né, para falar de intensificação, né, de que eu estou falando de como progredir, tem uma coisa que é cereja do bolo, que não é fácil para a gente. Eu não consegui fazer ainda, quero fazer, e eu vejo, eu sou uma pessoa mais tecnificada, eu imagino os outros, é ter um selo, ter uma certificação. Isso daqui é a cereja do bolo para a gente. E nós estamos caminhando, acho que para isso também. Nós já estamos fazendo muita coisa, dona Cíntia. Muito bom ouvir esses exemplos, Tereza. Eu acho que isso conecta um pouco até com o que a Nathalie trouxe da questão da usabilidade, porque muita coisa já está sendo feita, mas não necessariamente está com o nome que a regra gostaria que tivesse, para todo mundo poder classificar. Então, essas conexões internas são muito importantes. O banco ter a liberdade de falar com o cliente dele, entender o que é a atividade, para poder inserir ali na taxonomia, para que ela não seja travada. Ela precisa incluir os pequenos também, ela não pode ser excludente. Se travar demais, a gente não consegue abraçar todo mundo. Então, a importância de conversar com os setores é justamente isso, entender o que já está sendo feito. É só um nome que a gente precisa adequar ali ou não? Vamos olhar de fato para o projeto, para a atividade, né? Para fazer essa classificação. Então, os exemplos que a Tereza trouxe são ótimos para trazer essa visão. E eu gostei o que ela falou antes, que ela acha já que os bancos já estão preparados, né? E eu concordo, porque lá na Febraban a gente fez diversas discussões para contribuir com a taxonomia e foi para dentro da casa de vocês entender os processos. Então a gente sabe o que está sendo feito. E aí, Fabi, eu gostaria que você contasse para o público um pouco, né? O que o Bradesco, como que vocês estão incorporando os critérios da TSB na avaliação de riscos e oportunidades nos produtos financeiros que vocês já têm. Ótimo, ótima pergunta. E muito bom falar depois da Teca, parceira, cliente de longa data, muitos programas juntos. Eu acho que ela traz um ponto que me marca bastante, que é economia verde, emissões financiadas, né, dados ali de emissões. E essa jornada no Bradesco não começou agora. Nós fizemos recentemente 82 anos e muito com essa preocupação de como a gente atua na ponta com o cliente. Então, quando eu vejo ali ela falando, eu sou uma pecuarista, nosso time do agro está com os pecuaristas na ponta, entendendo ali como isso funciona. Quando a gente pensa na ILPF, Integração Lavoura, Pecuária Floresta, o Bradesco ele foi o primeiro banco a fazer a parceria com a ILPF e começando ali com engajamento, levando o conceito. Acho que quando eu falo assim, os bancos já fazem muito, com certeza. Isso é uma jornada. E no Bradesco essa jornada, ela é a nossa estratégia de atuação. É impossível você falar de negócios sem considerar a sustentabilidade. Sustentabilidade nos trouxe até aqui e é certeza que nós precisamos dela para impulsionar nosso modelo de negócios por mais 82 anos, por mais 100 anos, o tempo que o banco vai existir aqui no Brasil. E o que é importante dentro dessa jornada? Nós começamos isso sempre com um olhar para o cliente. Então, quando nem se falava em dados de emissão, o Bradesco ele foi protagonista ali começar a mensurar as emissões da sua carteira de crédito PJ, olhando ali como o nosso cliente estava emitindo, qual era o critério e apoiando também o cliente nessa atuação. Em 2021, nós lançamos a nossa primeira meta de negócios sustentáveis.
com o objetivo de direcionar ali 250 bi para negócios de impacto positivo. E utilizando o quê? Taxonomia sustentável, taxonomia verde da Febraban. Então, acho que a gente sempre teve essa preocupação muito grande de classificar e com muita transparência posicionar o mercado que nós estávamos fazendo. Acho que um resultado de que o Bradesco está atuando na ponta com o cliente e trazendo uma agenda transformacional foi o atendimento antecipado da nossa meta. Em maio do ano passado, a gente bateu a nossa meta de 250 bi. Daí, quando a gente levou para a nossa diretoria executiva, para o nosso conselho à renovação, foi unânime, porque a gente acredita muito no nosso poder como instituição financeira de alavancar esse tema. E ali nós revisamos a nossa meta para 350 bi até dezembro desse ano. E por que até dezembro desse ano? Porque a gente acredita que a nossa atuação ela tem que ser alinhada ao mercado. Então, hoje a gente está participando, eu tive a oportunidade de coordenar aqui o time de taxonomia na Febraban, e a gente está aguardando sair essa nova taxonomia para que a gente tenha aí uma meta mais robusta e de longo prazo. Porque a gente atua e acredita nessas conexões entre o nosso regulador, entre os nossos parceiros. Então, as nossas metas, elas precisam ser factíveis e endereçando o que o Brasil traz aqui de conceito e também para os nossos clientes. É muito legal ouvir aqui a Teresa, ela aprendeu recentemente o que é taxonomia, porque esse também é um dos nossos objetivos. Nós estamos aqui discutindo o segundo leilão do Ecoinvest, que tem como tema restauração de áreas degradadas. Nem todo mundo sabe o que é isso. Há mais ou menos 15 dias a gente reuniu parte dos nossos clientes ali do setor do agronegócio, junto ali com o Tesouro, para falar o que é recuperação de área degradada, quais são os impactos, quais são os objetivos. Dentro do Bradesco nós temos um time focado em negócios sustentáveis. E eu brinco ali com o meu time e falo assim, não é para vocês ficarem aqui dentro da área de sustentabilidade, vocês precisam estar junto com os comerciais, junto com os clientes. Então, a gente tem trabalhado uma jornada de education, de engajamento, para que principalmente o nosso cliente ele entenda o que é não só o que é taxonomia, mas o que é um negócio de impacto positivo, o que é um negócio sustentável e como nós juntos estamos contribuindo com essa agenda que ela é tão relevante. Então, sim, fazemos muita coisa. Eu acho que essa taxonomia ela vem para que a gente tenha uma padronização setorial. A gente tem no Bradesco uma preocupação muito grande com a transparência. Todas as nossas operações rotuladas, elas passam ali por um SPO, que é uma verificação externa de segunda parte, porque nós, como instituições financeiras, queremos mostrar ao mercado o que nós estamos fazendo e contribuindo para essa agenda, mas que os nossos clientes também tenham essa certeza e transparência de também mostrar. Então, acho que transparência, aprender juntamente e principalmente desenvolver o setor faz parte de uma jornada que não começou agora no Bradesco, mas há 82 anos e que à medida que a agenda vai evoluindo, a sustentabilidade também vai evoluir. Muito bom, Fabi. Obrigada. Wendel, vou mudar um pouquinho aqui a ordem, passar a próxima pergunta para você, para a gente entender também como que a Caixa está adaptando as políticas de crédito, investimento para se alinhar aos critérios da TSB e se vocês estão considerando a criação de novas linhas de crédito para projetos que já atendam aos critérios TSB. Excelente pergunta. Na Caixa, na minha fala anterior, eu comentei que a gente, desde o início da discussão da taxonomia sustentável brasileira, a gente já vem tentando internalizar um pouco os critérios e aquilo que seria possível de evoluir nos produtos. Então, assim, a gente, em 2022, a gente criou uma metodologia interna de classificação de produtos, ou seja, uma taxonomia interna da Caixa, inspirada também um pouco até na própria taxonomia da Febraban. E aí, na revisão do planejamento estratégico da Caixa, que aconteceu agora no final de 2024, foi potencializado um pilar de sustentabilidade. E, dentre eles, uma das frentes priorizadas é exatamente a incorporação dos conceitos da TSB na nossa metodologia. Então, a gente também está passando um processo de revisão da taxonomia interna da Caixa, que visa exatamente incorporar com mais grandiosidade os conceitos e os preceitos da TSB. E aí, inspirado nisso, e até na tua fala que você trouxe no início ali, aliado a um plano de transformação ecológica, a Caixa também republicou agora no primeiro trimestre uma nova política de responsabilidade social, ambiental e climática inspirada nisso. Então, assim, a PR-SAC da Caixa hoje, que é quem norteia a criação de novos produtos, ela está com esse viés. Então, é quase que um conceito inicial da Caixa ali, quando da revisão e criação de novos produtos, eles precisam
pensar primeiro nas possibilidades de criação de produtos ou modalidades destinadas para a sustentabilidade. Então, assim, já respondendo um pouco a segunda pergunta, a gente sim está pensando em novos produtos, porque viu que, à medida que você vai evoluindo os estudos da carteira ali, você começa a enxergar novas oportunidades de negócio. E aí, para atender essas novas oportunidades de negócio, necessariamente a gente vai perpassar a criação de novos produtos com essa finalidade. Muito bom saber que vocês já estão adiantados, né, nessa questão toda. E aí, Vitor, para a gente fechar o trio instituições financeiras com relação a como vocês estão planejando, o BTG tem também planos para desenvolver produtos financeiros alinhados à TSB, e como que você acha que isso pode impactar a atratividade de investidores, não só nacionais, mas internacionais também? Muito bem. Quanto tempo você tem? Pode usar seus 4 minutos. Capricha. É muito difícil falar do que acontece internamente sem parecer um pouco moroso, chato, né? Eu tento trazer um pouco também do que é a nossa visão onde nós queremos chegar, do que é perfeito. Você perguntou sobre pensar em produtos, em serviços, né, em adaptar a chegada da taxonomia e pensando já em uma transformação de negócio, em geração de oportunidades. Bem, o que a gente vem fazendo já há algum tempo, parte do que eu comentei na primeira, na primeira resposta, Cíntia, estruturar uma área, a área de ESG que costuma fazer isso, capaz de identificar, por exemplo, no portfólio de crédito, quais são as operações sustentáveis, linha por linha, quanta exposição a gente tem com cada operação que a gente classifica como sustentável. Tá? A partir disso, e é um framework público, né, a gente consegue definir se tiver alguma exigência adicional por conta de uma linha de financiamento específica, alguma linha de fomento. A gente consegue, dentre esses, a última levantamento, se não me engano, foram 22 bilhões que nós tínhamos, selecionar quais podem se enquadrar na necessidade específica de reporte. Está falhando para vocês também, né? Tá bom. Acho que melhorou agora. E, além disso, eu acho que o reporte é muito importante, então, ter informações públicas periódicas, no mínimo anuais, por exemplo, o relatório anual, normatizado, como eu falei. Também o alinhamento com alguns padrões, a participação também em alguns acordos, né? O BTG faz parte do CDP, estamos com os TCFD, com o TNFD mais recentemente também. Então, isso nos dá uma visão do que, para onde o mercado tem apontado e para onde nós devemos orientar nossos negócios também. Então, vem um pouquinho disso, tá? Dessa estrutura interna que está perfeitamente adaptada para receber esse novo sistema de classificação. E eu acho que é importante ressaltar também que a gente, através dessa experiência com linhas internacionais, dando exemplo aqui do JICA, DFC, Proparco, que são linhas que nós captamos externamente e que tem exigências específicas de enquadramento, então você não pode considerar tudo que você, BTG, acha que é sustentável. Eles têm as exigências deles. E essa conversa, esse vai e volta, de informação e essa adequação daqueles bilhões que você tem, que você acha que é sustentável para as talvez centenas de milhares da específica, nos proporciona uma experiência diferenciada. Tá? A gente sabe exatamente o que eles querem e sabe muitas vezes, isso aqui eu acho que é super importante, é um baita aprendizado para a gente aqui, que é como estimar, fazer proxies daqueles dados que são necessários para o investidor estrangeiro, porque eles estão acostumados a receber esse tipo de informação. As empresas estão revisando suas políticas, suas estruturas internas. Como que a CVM pretende orientar o mercado de capitais na adoção da TSB, garantindo principalmente a transparência e a integridade nas informações divulgadas? Bacana, Cíntia. Como eu falei, a CVM está participando do Comitê Interinstitucional da Taxonomia Soberana Brasileira, juntamente com os outros órgãos do Sistema Financeiro Nacional, então CVM, Banco Central, SUSEP, Previc, BNDES, e muitos outros, e a gente tem particularmente acompanhado de perto e muito ativamente o GT-MRV, que é o GT de monitoramento, relato e verificação, né? Porque
esse GT, né, ele pretende criar as diretrizes, as bases para a implementação de um portal, um sistema que vai se chamar Sistema MRV, que na prática é o que operacionaliza a taxonomia. Ele vai servir como um data lake para conter ali toda a informação, né, das atividades que atendem os critérios, que são elegíveis, que estão alinhadas à taxonomia, e também a informação sobre os fluxos financeiros, né, a evolução dos fluxos financeiros que estão alinhados à taxonomia. E a taxonomia ela foi pensada, né, isso está lá nos cadernos da consulta pública, para ser implementada, né, por meio de faseamento. Então, vão ser várias ondas de implementação dessa taxonomia que leva em conta também o princípio da proporcionalidade, né, pensando que aqueles participantes elegíveis que têm mais capacidade financeira operacional devem começar a se adaptar primeiro. E aí que entra mercado de capitais, porque a gente precisa primeiro que a economia real esteja envolvida, para depois vir também as instituições financeiras, né, e consigam coletar os dados desses participantes da economia real e trazer isso para dentro das suas carteiras e alinhar a taxonomia. Então, na primeira fase, o primeiro grupo que vai compor a onda 1, né, no projeto piloto, são as companhias listadas, companhias abertas listadas, excluídas as de menor porte. Depois as companhias não listadas e depois as companhias abertas de menor porte. Então vai começar com o mercado de capitais, né? Por isso que a CVM está acompanhando muito de perto. E acho que a gente atua em duas frentes prioritárias. Primeiro, entender como que o que a gente precisa fazer em termos de aprimoramento dos normativos para integrar a taxonomia, os critérios da taxonomia, às regras de mercado de capitais. E uma das principais coisas que a gente precisa fazer é entender como a gente vai recepcionar determinados dados, né, destacadamente aqui os indicadores de desempenho financeiro, né, atrelados, associados à taxonomia, como que a gente vai integrar isso às regras de mercado de capitais para coletar esses dados que depois vão servir para alimentar esse portal MRV. Então, eu estou falando aqui de indicadores de desempenho financeiro, que é para medir esse fluxo, como que o fluxo financeiro está avançando, né? O fluxo financeiro alinhado à taxonomia está evoluindo ao longo do tempo. Né? Então, a CVM, a gente deve ter um formulário estruturado para capturar esses dados, isso vai ser trabalhado mais à frente, junto lá com o GTMRV, e a CVM vai apoiar na coleta desses dados e depois transferência para o portal MRV, e a gente vai trabalhar também esses indicadores-chave de desempenho diz respeito à Receita Verde, CAPEX Verde, por exemplo. Né? E a gente vai atuar também apoiando a ponta da asseguração. Porque como a gente está falando de indicadores de desempenho financeiros, a gente pode usar os auditores independentes, registrados na CVM, supervisionados pela CVM, para fazer a asseguração desse tipo de dado que está associado a indicador de desempenho financeiro. Então, a CVM também está trabalhando para apoiar nessa frente da asseguração quando diz respeito a indicadores financeiros vinculados à taxonomia. Perfeito, Nathalie. Eu aproveito para reforçar que a Febraban corrobora da visão do mercado de capitais e a economia real ter que reportar primeiro, porque senão a gente não tem a informação adequada para consumir, isso pode ser muito distorcido. Então, essa foi uma das recomendações que o setor bancário fez também, e aí só para aproveitar para reforçar, já que você trouxe na sua fala. E aqui, pessoal, a gente já está se encaminhando para os minutos finais, mas eu gostaria de usar esses minutinhos para fazer uma última pergunta e uma rodada de fechamento. Junto com a pergunta, vocês podem também fazer as suas considerações finais, com a visão de futuro que vocês têm com relação a tudo isso que a gente está vendo de transformação. Então, aqui, um dos objetivos da taxonomia é justamente criar essa base de produção de informações confiáveis e padronizadas, como a Nathalie estava comentando agora. E vocês consideram que a taxonomia também vai poder auxiliar na identificação mais precisa dos riscos socioambientais nos investimentos financeiros? Porque não vai ser só uma questão de fluxo de informação, mas quando a gente tiver que fazer essa classificação, esse mapeamento, que é uma etapa anterior, vocês entendem que ela vai poder contribuir com isso também? E aí a gente pode começar aqui com a Fabi,
e depois eu vou passando para os demais. Legal. Nossa, passou super rápido o painel, bastante conteúdo. Eu acho que essa pergunta é importante, Cinti, vale trazer uma questão do setor financeiro, que nós já temos uma regulamentação há bastante tempo, né? Eu acho que eu ainda trouxe aqui a própria questão da PR-SAC, GR-SAC, eu acho que a gente já tem o Banco Central no Brasil com essa agenda forte de risco socioambiental e climático, então também não é uma agenda que nós estamos começando agora, e eu acho que a taxonomia, ela vem para dar ainda mais robustez a isso, mas o que eu acho importante é não esquecer desses parâmetros que já existem. Eu acho que o setor financeiro brasileiro, ele evoluiu muito nos últimos anos, o nosso regulador, ele olhou muito o contexto internacional e trouxe para o Brasil aspectos muito relevantes, principalmente dentro dessa gestão de risco socioambiental e climático, e a taxonomia ela vem para apoiar. Eu acho que um grande ponto agora com a taxonomia é muito essa conectividade entre o setor financeiro e os demais setores, porque hoje quando a gente fala aqui, e todos nós de banco falamos, né, cada um tem sua meta de negócios sustentáveis, cada um tem uma atuação, nós estamos atuando no mesmo país. Então, a padronização de tudo isso é muito importante. Eu acho que os critérios passam a ser mais claros. A questão de ser verificável também é muito importante, porque se uma operação ela é ESG, ela tem uma contribuição positiva, ela tem que ser verificável. Então, acho que eu trouxe na minha fala anterior, no Bradesco a gente já tem essa preocupação há bastante tempo e por isso já trabalhamos com todo esse SPO para que isso seja verificável e adequado ao mercado. Então, acho que a taxonomia ela vem corroborar ainda mais com isso. Mas não é fácil. Acho que a Nathalie trouxe muito na fala dela essa questão de sistematização. Hoje a gente tem os bancos olhando muito para esse enquadramento, a gente olhando a nossa carteira de crédito e aprimorando tudo isso, mas agora a gente vai precisar que a economia real faça isso também, né? E a gente tem uma necessidade muito grande de dados, de informação e de entendimento de materialidade do setor. Foi falado aqui de FRS, de CDP e da sopa de letrinha todas que vocês conhecem de sustentabilidade. Se a gente não conseguir desmistificar isso, trazer para a realidade de quem está operando na ponta, a gente não vai conseguir atender aqui o sistema que a gente precisa, que informações básicas são dados de emissões, né? Quantas empresas no Brasil hoje têm inventário de gás de efeito estufa? Então, o desafio ele é gigante. Eu acho que aqui todos nós temos um papel fundamental de, primeiro, trabalhar o engajamento, a education, a granularidade disso. Beber na fonte de taxonomias internacionais é excelente, mas a gente também precisa trazer a relevância do Brasil, né? O que o nosso país tem de diferencial competitivo. Esse é um ano de COP, né? A gente está ouvindo muito essa questão do posicionamento Brasil. Eu acho que aqui nós temos uma grande oportunidade de posicionar o nosso país e não apenas ouvindo falar que o Brasil tem grande potencial para descarbonizar, mas por que temos o potencial? Como quantificamos isso e como atuamos de forma conectada, com visões multissetoriais diferentes e pensando em conjunto no desenvolvimento sustentável brasileiro. Obrigada, Fabi. Vou pedir para a Tereza comentar agora um pouquinho essa questão dos riscos, se você acha que ajuda na avaliação, e suas considerações finais também, Tereza, por favor. Gente, eu estou vendo que falta pouquinho tempo, vou ser bem breve. Olha, eu acho que para o agronegócio brasileiro, como eu já disse, é uma oportunidade. Eu não tenho dúvida disso, sabe? E eu gosto muito, né? Eu estava pensando nessa situação, né, de você trabalhar a terra, de você ser produtivo, você intensificar muito. Aqui tem uma questão de amor e dor. E o que é a dor? Há uns anos atrás, é uma história que eu vivi, no Pará foi proibido de um frigorífico, acho que 2, de vender carne para a Inglaterra. Existiam alguns supermercados, é uma rede muito grande, que parou de comprar. Isso já faz tempo. Já faz tempo, e eu lembro que foi uma confusão naquele Pará, e todo mundo vindo na sociedade rural brasileira reclamar e falar. Isso daí é fato, é um fato. A gente aprendeu, está aprendendo, está sendo tocado pela dor. De fazer o quê? De estar junto, de respeitar, de participar e de ver essa importância dessa taxonomia, que não é que é os bancos, fulano, não, isso aqui está vindo de fora, e faz tempo essa história que eu estou contando para vocês. E falar de amor, gente, eu acho que é falar, eu me apresentei, sou produtora rural, 99% das propriedades estão na mão das famílias há muitos anos, não são 10 anos, tá? 50, 100 anos. Isso aqui é uma questão de amor. E eu acho que nessa questão de amor, de produzir, é a questão de cuidado não só do solo e da água, é da gente pensar no futuro.
pensar sempre no futuro. E a gente já viu que esse futuro tem que ser extremamente, o que nós estamos falando aqui dentro da Febraban, sustentável, verde, né, etc. Está extremamente produtivo, é isso aí. Então eu não tenho dúvida que essa conversa que eu aprendi muito, sinceramente, aqui com vocês, é a bola da vez. Agora, como as meninas já falaram e os meninos, nós temos que levar essa conversa para fora daqui da Febraban. Vamos levar para o Brasilzão todo aí que tem que ouvir. Obrigada, gente. Obrigada, Tereza. E tenho certeza que a gente também aprendeu muito com você hoje e manter essa conexão, essas portas abertas para a gente continuar com esse diálogo evoluindo entre os setores. Wendel, por favor. Vamos lá. Lindas tuas palavras aqui, né? Trabalhar com amor, acho que quem trabalha com sustentabilidade aqui tem muito isso no coração. Então, parabéns pela tua atuação. Eu estava pensando aqui, né, um pouco das falas do que todos nós trouxemos aqui, além da questão do amor, mas a implantação da TSB, de um modo geral, ela vai gerar uma série de desafios, né? A gente falou ali internamente, talvez o principal desafio, na minha opinião, é trazer ela para a economia real. A gente falou um pouco disso também ali. Fazer com que quem está do outro lado da ponta ali entenda o que é e para que serve, e fazer com que ele também tenha conexão com um pouco do que você trouxe em relação à própria sustentabilidade, que é um tema que cada vez mais vai permear, né, todos nós aqui. Então, assim, na Caixa, seguindo um pouco desse contexto, assim, até deu um branco. E o meu fone está falhando toda hora. Mas o que eu estava pensando aqui, para a conclusão, era... Eita, gente. Eu vou falar O fone assim, desconcentra. ele tá falhando, mas não, tá falhando muito aqui, Cíntia. Pode tirar e fala, a gente te escuta. Como palavras finais, assim, eu entendo que o mais relevante é reforçar o que eu trouxe há pouco, que é um desafio que a gente vai ter, mas eu acho que os bancos aqui estão todos já, de um certo modo, preparados, já vêm trabalhando, né, para a construção de um modelo que seja aplicável à realidade nacional e que vai ser, ao longo assim, dos próximos anos, vai ser também um resultado feliz de ver que ela foi implementada e que a gente vai conseguir colher bons frutos. Obrigado, desculpa mais uma vez, falar com o microfone falhando aqui é um pouquinho... Desculpa, gente. Obrigado, Cíntia. Imagina, nada a desculpar e eu te entendo. A hora que eu comecei na abertura também, a gente desconcentra, né, com o retorno da voz, mas foi ótimo, deu para entender tudo, Wendel. E agora, Vitor, suas considerações finais, a visão de riscos também, se puder trazer um pouquinho. Claro. Eu vejo que a taxonomia traz uma oportunidade da construção de uma relação longeva de confiança entre várias partes do mercado. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, principalmente em novos mercados, novas indústrias, a gente não está falando de apenas uma planta só que produz combustível sustentável de aviação, por exemplo. A gente está falando de uma cadeia inteira. Uma cadeia inteira que precisa ter a confiança, precisa ter o suporte para se desenvolver. E eu acho que algo que é bom pontuar também, quando a gente fala em operação sustentável, em atividade sustentável, muitas delas carregam um selo não apenas do que a gente costuma chamar de Green Premium, né? Ou Green Bonus, quando já é valorizado pelo mercado, mas também a resiliência inerente da atividade a mudanças regulatórias, a mudanças tecnológicas, a percepção de mercado. Tá? A gente vê muito isso com risco climático físico, por exemplo, quando a gente fala em adaptação climática. Então, esse fator eu acho que ele é importante, porque ele traz um valor de longo prazo para essas atividades, para essas novas indústrias. Tá? A taxonomia tem a possibilidade de criar subdivisões dessas indústrias mais resilientes para uma economia de baixo carbono, uma economia mais sustentável, que é para onde todos nós queremos migrar. Tá? Então, era isso, obrigado. Obrigada, Vitor. Nathalie, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Tá bom. Bom, de novo eu vou bater na tecla que a taxonomia precisa ser um instrumento eficaz, então ele tem que ser de fácil compreensão e de fácil aplicação
né, para que a gente consiga atingir os resultados esperados, que é padronização, transparência e comparabilidade. Então, considerando que a gente atinja, né, esse objetivo, essa ambição, e a gente está trabalhando duro para isso, né, eu acho que a taxonomia vai ser um instrumento extremamente eficaz para a gente mapear riscos e oportunidades, né, associadas a questões sociais e ambientais e climáticas. E vou dizer mais, a taxonomia ela é um instrumento que é complementar aos relatórios financeiros de sustentabilidade. E isso é muito bom. É bom a gente ter esses instrumentos complementares e entender como esses critérios técnicos associados a objetivos ambientais, sociais, né, alinhados à taxonomia, eles estão traduzidos financeiramente nesses reportes de sustentabilidade. Eu acho que essa conexão ela é muito importante para fazer, né, a gente tendo um mapeamento de riscos através da taxonomia, para fazer depois a gestão financeira desses riscos e oportunidades sociais e ambientais. Então, eu acho que, eu penso positivamente que a taxonomia vai atingir esse objetivo, a gente tem a complementariedade com os reportes de sustentabilidade. Penso que, se a gente conseguir medir, né, como está a evolução dos fluxos financeiros em alinhamento à taxonomia, a gente vai conseguir duas coisas: criar um efeito contágio positivo, se ficar evidente que projetos de impacto socioambiental estão tendo mais sucesso para atrair recursos e a taxas mais atrativas. Isso cria, né, um movimento positivo, incentivando outras atividades e projetos a também se alinharem aos critérios de taxonomia. E outra coisa, entender, né, nesse mapeamento do fluxo, para onde os recursos não estão indo e deveriam ir. E o que fazer para cobrir esse gargalo. Então, se a gente conseguir criar esse portal MRV, fazer o monitoramento dos fluxos, capturar os dados, eu acho que a gente vai avançar significativamente, né? Porque a gente vai conseguir tomar, os formadores, né, de políticas públicas vão conseguir tomar decisões baseadas em evidência. E isso é muito bom para que a gente consiga avançar essa agenda. Maravilha, Nathalie. Muito obrigada também. Eu acho que aqui fica claro que a gente tem um grande desafio pela frente, todos em conjunto. Acho que as 3 palavrinhas principais que vocês trouxeram, conexão, confiança e incentivo, vai ser nosso norte para conseguir fazer com que a TSB dê certo, e ela vai trazer resultados muito positivos, não só para a economia real, mas também para o setor financeiro e para o nosso país como um todo. É muito bom ver o engajamento de vocês, das instituições que vocês representam também nesse quesito. E muito obrigada por serem super firmes no atendimento do tempo, porque eu sei que é um desafio falar de taxonomia de forma sucinta e vocês foram super comprometidos para a gente conseguir cumprir a nossa agenda aqui. Agradeço. E agradeço em nome da FEBRABAN a participação de vocês nesse painel, agradeço também ao público e ao pessoal que nos acompanhou virtualmente também. Obrigada.